Lula quer entregar a mensagem de indicação pessoalmente a Davi Alcolumbre. Um gesto, claro, para melhorar a relação entre eles, entre o Senado e Palácio do Planalto. A gente vem falando, né, que essa mensagem deve ser entregue pessoalmente, e o presidente Lula me parece que vem esperando o momento ideal para entregar essa mensagem. A gente já sabe que essa sabatina certamente vai ser feita em 2026, não tem tempo hábil para isso, não tem tempo hábil para essa discussão. Os ânimos estão muito efervescentes, acalorados, né? Tá todo mundo muito combativo dentro do Congresso Nacional nesse momento. O assunto agora é orçamento, né? É preciso aprovar o orçamento para o ano que vem. Não há tempo hábil também para o beijamão aí do Jorge Messias, que estava correndo, a gente viu imagens dele correndo, tentando alcançar o maior número de senadores lá dentro do Senado, ou seja, já foi para 2026. O presidente Lula deixa em aberto um movimento importantíssimo em ano eleitoral. Importantíssimo. Agora vamos ver quando é que ele vai entregar pessoalmente essa mensagem a Davi Alcolumbre. Se vai ser um presente de Natal ou se vai ser um presente eleitoral em 2026. Essa é a pergunta, né? Essa pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Como é que vai ser a condução da sabatina do Messias? Como que vai ser essa mensagem, né, que o Poder Executivo tem que caminhar para a mesa do Senado Federal, formalizando a indicação do Messias? Qual que é o prazo que vai ser feita essa sabatina? Tudo isso tá em aberto, Neila. E é aquilo que a gente tem falado sempre, né? O prazo é até quando, né? O até quanto, né? O apetite do Alcolumbre e do Centrão for contemplado. A gente sabe que esse retardo, né, da indicação e da votação no nome do Messias para o STF está diretamente ligada, né, à possibilidade de mais barganha pelo Poder Legislativo, especialmente o Alcolumbre, né? O Alcolumbre publicamente pediu, né, a chefia, né, a presidência de vários bancos, né, Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, diretorias de estatais, ou seja, então a tendência é o Alcolumbre ter ainda mais poder dentro do governo para poder facilitar a escolha do nome do Messias, né? Aí você vê, né? Você vê como as coisas são engraçadas, né? O Messias estava, de certa forma, com o apoio do STF, né? Aí depois que teve aquela questão do impeachment, né, que a Advocacia Geral da União chegou a mandar um parecer contrário à decisão do Gilmar Mendes, muitos ministros estão vendo o Alcolumbre como traidor do STF também, né? Porque não ficou do lado do Gilmar Mendes, né? Estão achando que a postura do Messias em se colocar contra a decisão do Gilmar Mendes foi populista, foi casuística e colocou o Gilmar Mendes ainda mais na fogueira, o STF ainda mais na fogueira. Ou seja, um problema que não tinha antigamente STF em relação à indicação do Messias por conta da postura dele. Então, o tempo maior para discutir, para negociar, é bom, né? Mas pode ter várias arestas que começam a surgir, como está surgindo essa em relação ao STF. Bom, para quem pegou o bonde andando e não entendeu essa questão da manifestação do AGU em relação à decisão do impeachment do ministro Gilmar Mendes, o advogado-geral da União, Jorge Messias, decidiu se manifestar contra a decisão liminar e monocrática do ministro Gilmar Mendes sobre limitar os pedidos de impeachment de ministros do STF apenas à Procuradoria-Geral da República. No português, claro, nessa semana, o ministro Gilmar Mendes determinou sozinho, apenas ele, que somente a PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Ponto. A Advocacia Geral da União resolveu se manifestar. Então, o Jorge Messias se manifestou contrário a essa decisão e pediu que o ministro Gilmar Mendes voltasse atrás. Ontem, o ministro se manifestou sobre isso. Ele disse que não vai voltar atrás, que entende que a lei é de 1950, é antiga, que é uma lei que já caducou e que, nesse momento de polarização da política no Brasil, o Supremo Tribunal Federal fica muito vulnerável ao bel prazer dos políticos. Por quê? Porque quem julga o impeachment de ministros do STF é o Senado Federal. E também, para quem não está entendendo o que eu estou dizendo, existem aí configurações para o Senado no ano que vem, para as eleições do Senado do ano que vem, que prevêem a maioria de direita para o Senado e que também prevê o pedido de impeachment, principalmente do ministro Alexandre de Moraes.
É claro, o próprio ministro Gilmar Mendes disse que existe um número absurdo de pedidos de impeachment, principalmente para o ministro Alexandre de Moraes, que isso não existe em nenhum lugar do mundo. Agora, Felipe, venhamos e convenhamos, qual outro lugar do mundo existe um Supremo Tribunal Federal como o nosso? O grande problema do Supremo Tribunal Federal, Neila, esse que é uma grande crítica à atuação do Poder Legislativo, de respeito à configuração do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Você vê, por exemplo, que a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, ela só cuida de assuntos diretamente relacionados com questões constitucionais, né? E quando eu falo questões constitucionais, são aquelas questões relacionadas com a estrutura do poder do Estado, né? A forma de Estado, a forma de representação, direitos fundamentais, né? A nossa Constituição era muito extensiva, então tem muitas matérias ali que são materialmente constitucionais pela Constituição Federal. Por exemplo, tem um dispositivo que fala que o Colégio Pedro II é uma escola federal, né? E esse é o nível da extensão da nossa Constituição Federal, né? E tem assuntos relacionados com a forma de estruturação do Estado e direitos fundamentais, né? Ou seja, tem assuntos que são constitucionais porque têm a natureza de serem constitucionais e tem assuntos que são constitucionais porque estão na Constituição Federal, né? Então, meu modo de ver, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, né, deveria se ater só pelas questões com natureza constitucionais, né? Não cabe ao Supremo Tribunal Federal ficar decidindo questões penais, questões criminais, né? Decidindo habeas corpus, sendo uma corte que é o último grau em relação à decisão do STJ, por exemplo, né? No modo de ver, tem que ter uma reconfiguração do Supremo Tribunal Federal. Mas para fazer essa discussão, nós temos que deixar a paixão de lado, temos que propor, né, uma nova forma e nova estrutura do Supremo Tribunal Federal, né? Tem que reduzir a quantidade de atribuições do Supremo Tribunal Federal, tem que manter a qualidade do Supremo Tribunal Federal. E essa discussão, infelizmente, ninguém quer fazer, né? Aí ficamos com as discussões casuísticas e as discussões pontuais e populistas. Vamos fazer impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O Gilmar Mendes tem razão quando ele fala, no meu modo de ver, que está tendo uma certa banalização em relação à possibilidade e à discussão de impeachment a ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro que está tendo uma banalização mesmo, muito pela questão da polarização política, que infelizmente está permeando a nossa sociedade. Mas ele errou, e errou feio, né, ao decidir numa canetada, de forma sozinha, né, como que vai ser o processo de impeachment. E tirou esse poder do povo, né, mantendo o poder num órgão burocrático completamente sem nenhuma ligação com o povo, que é a Procuradoria-Geral da República, né? Então, Neila, isso, na minha opinião, vai gerar uma discussão no Congresso Nacional para acelerar a nova lei do impeachment. E o Gilmar Mendes, quando ele falou, e você colocou aqui no programa, né, quando ele falou que a lei do impeachment caducou, né, ele dá a entender o seguinte: se tiver uma lei nova, eu não vou poder fazer nada em relação ao processo de impeachment sobre ministros do STF. Então, se o Congresso legislar, pela racionalidade que a gente depreende da decisão do Gilmar Mendes, é que ele vai respeitar a decisão do Congresso Nacional em relação ao processo de impeachment. E eu espero que volte a possibilidade de qualquer cidadão peticionar na mesa para iniciar o processo de impeachment contra ministros da Suprema Corte do Brasil. Se pode, em relação ao presidente da República, né, que é o órgão, teoricamente, com maior nível de proximidade com o povo, porque foi votado, né, pode também com o Supremo Tribunal Federal, né, não tem nenhuma lógica ser diferente. Porque, Felipe, quando você tira o poder que emana do povo, e está na Constituição, não sou eu que estou falando, não é você que está falando, é a Constituição que está dizendo, o poder emana do povo. Quando você tira essa possibilidade e você prevê que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, você acaba tirando, desequilibrando os poderes, porque o que você disse agora é muito importante. Pode-se pedir o impeachment de um presidente da República, mas não pode-se pedir o impeachment de um ministro da Suprema Corte? É o quê? A Suprema Corte ela é mais importante? Ela precisa ser mais defendida? O que acontece? Quando você prevê que o Senado, para julgar o impeachment de um ministro do STF, tem que ter ali 2/3 do quórum, você aumenta o muro, sobe o muro de uma forma tão mais alta que
porque a população não consegue ver por cima desse muro. Então dificulta mesmo. Aí você afasta ainda mais a política, os políticos e o acesso da população a eles. Já é difícil. Né? A questão das emendas também tem a ver com isso. Se você tira as emendas, você também afasta a população da política. Então, afastar a população não é o caminho. Tirar o direito da democracia não é o caminho. Causou, sim, um rebuliço esse movimento do ministro Gilmar Mendes. A Câmara dos Deputados já aprovou a PEC que reduz os direitos dos ministros do STF, que reduz as decisões monocráticas. E o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, falou sobre isso. A gente vai ouvir um trechinho. A decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da mudança do rito, dessa questão do impeachment de ministros do Supremo, eu penso que ela é fruto muito da polarização política que hoje estamos vivendo. Você tem um certo movimento de posicionamento, principalmente ali no Senado, acerca da possibilidade de se realizar o impedimento de ministros da Suprema Corte. E tudo isso vem a calhar com aquilo que falei um pouco antes, que é entre a independência e a harmonia entre os poderes. Quando há essa interferência, é muito ruim. E a reação ontem à decisão do ministro Gilmar foi uma decisão ali onde o Senado se posicionou contrariamente àquilo que o ministro Gilmar colocou em sua decisão liminar acerca de uma ADI interposta sobre esse rito. Um evento que aconteceu em Brasília aqui ontem, do Portal J, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, falou então aí sobre essa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. O presidente da casa, Felipe, foi até bem leve, sobre esse assunto, não pegou pesado. O senador Davi Alcolumbre pegou um pouco mais pesado, mas ambos estão aí num caminho um pouco leve, não bateram no ministro Gilmar Mendes sobre esse assunto. E só para deixar claro, apesar de ser uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, o assunto vai sim ser discutido muito em breve, agora no dia 12 de dezembro, em plenário virtual na Suprema Corte. O Hugo Mota está sendo republicano, está sendo sereno na sua colocação, não está indo para a pancada, E realmente eu acredito que a situação da melhoria da relação do Poder Legislativo com o Poder Judiciário vai se dar nesses termos, Claro que se você colocar gasolina no fogo, a tendência, obviamente, é o fogo ficar mais alto, Então ninguém quer que tenha esse tipo de situação, E de resultado, uma relação que está muito conturbada, desgastada, Porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem poderes muito grandes e acaba legislando em alguns casos, acaba fazendo política em outros casos, mas isso só se resolve, Neila, se mudar, a forma de funcionamento e as atribuições do Supremo Tribunal Federal. E deveríamos ter essa discussão no Brasil, sim, Que Suprema Corte que a gente quer para o Brasil? Que Suprema Corte que a gente quer que defenda a Constituição, que defenda direitos fundamentais, Que tipo de ministros nós queremos para ser ministro da Suprema Corte do Brasil? Essa discussão é válida e está na hora de ter essa conversa, está na hora de ter essa discussão, esse debate, Porque da forma como está, não se resolve nada. Pelo contrário, o Poder Judiciário, no STF, ele é muito grande, O Poder Legislativo tem medo do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, em última análise, acaba julgando casos dos senadores e dos deputados federais. Então, como que eu vou contrariar os interesses do ministro da Suprema Corte, sabendo que meu caso vai chegar no Supremo Tribunal Federal e sabendo que eu vou ter a inimizade da Suprema Corte nesse caso, Então acaba fazendo jogo político ali, Às vezes no holofote falam mal, tem um discurso muito mais forte e muito mais rígido e muito mais afrontoso em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas entre quatro paredes ficam abraçando, ficam no conchavo, Então é política. Infelizmente essa é a política pequena que pauta o Brasil, E o Supremo Tribunal Federal ele tem que entender duas coisas. Primeiro, ele não é representante do povo, ele não fala em nome do povo, E segundo, ele tem que se ater a questões jurídicas, não questões políticas. E o Poder Legislativo tem que entender o seguinte, cabe a ele legislar.
Mas, às vezes, a demora em fazer uma legislação, a demora em entrar em determinado tema, pode causar um dano na sociedade. Isso faz com que o Supremo Tribunal Federal tenha que entrar nesse assunto, né? Então, poder legislativo melhor faz o poder judiciário trabalhar melhor e não arvorar nas funções legislativas, né? E poder judiciário melhor, mais republicano, sem sombra de dúvida, faz o poder judiciário ser mais retido e menos expansivo, como a gente vive no mundo contemporâneo.